Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 27, onde aqui Deus vai dar uma lamentação. Ele vai fazer uma lamentação com relação à destruição da cidade de Tiro. E é o profeta Ezequiel que vai lamentar sobre a cidade de Tiro. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me cubra com as suas bênçãos neste dia, que o Senhor me dê iluminação, que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa ler e interpretar este capítulo número 27. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra do Senhor diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Aqui Deus começa pedindo ao profeta Ezequiel que ele faça lamentações, que ele levante lamentações sobre a cidade de Tiro, porque Tiro é uma cidade que habita, que está na costa, ela tem relações comerciais com muitos povos, negocia com os povos em muitas terras do mar. O comércio marítimo é muito forte na cidade de Tiro, e Tiro é uma cidade arrogante, uma cidade soberba. No capítulo próximo, no capítulo 28, nós vamos ver que Deus vai comparar a cidade de Tiro com Satanás, ou seja, os príncipes da cidade de Tiro, ele compara com Satanás. Ele faz uma analogia com Satanás. E aqui Deus fala através do profeta Ezequiel que ela mesma diz, a cidade de Tiro diz: eu sou perfeita em formosura. Aí Deus diz: no coração dos mares, no versículo 4, no coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus convéses. Aí Deus agora começa a comparar a cidade de Tiro com um navio. Ele diz que a cidade de Tiro é como um navio que foi construída pelos seus habitantes, e construíram com tal formosura aquele navio, que ele diz que os limites desse navio no coração dos mares estão os teus limites. Ou seja, esse navio ele foi construído, ele não tem, os limites são todos os mares, ou seja, esse navio está no meio do mar e ele tem relações comerciais com todas as cidades, porque Tiro realmente tinha relações comerciais com muitos povos. Então Deus vem dizer que a cidade de Tiro é como um navio, que esse navio estava prestes a se afundar. Por quê? Porque Tiro era uma cidade próspera, poderosa, mas ela estava prestes a afundar como um navio no mar. Então aqui Ezequiel vai usar de simbolismo para descrever a cidade como se fosse um navio, que era um navio que era aquela cidade que, em sua arrogância e orgulho, ela havia se esquecido totalmente do Senhor e de sua justiça, e agora Deus estava comparando ela como um navio e que ela estava prestes a se afundar. Aí ele diz assim: trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros, ou seja, o mastro do navio, fabricaram todos os teus convéses de ciprestes. Os teus bancos fizeram-no de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus, de linho fino bordado do Egito era a tua vela, ou seja, a vela do navio era feita de vinho fino do Líbano, do Egito. Os moradores de Sidom e de Avade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti os teus calafates.
todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Ou seja, a cidade de Tiro aqui, Deus está comparando ela com um navio bem construído e belo, com materiais escolhidos a dedo para garantir sua segurança e sucesso em suas viagens comerciais. No entanto, Ezequiel profetiza o destino dessa nave, desse navio, que era o naufrágio total, que ela iria iria se submeter a um naufrágio total. E ele continua dizendo, no versículo 10, os persas, os lídios e os de Pute se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra, escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória. Ou seja, aqui Deus fala que a cidade de Tiro, ela era tão poderosa, ela queria ser a maior, a mais formosa, a mais bela, e ela contratou gente para vir para fazer a segurança daquela cidade. Os segurança, o seu exército era formado pelos melhores homens de guerra, os mercenários, a cidade de Tiro contratava mercenários para fazer a segurança da cidade. Aí ele diz, os persas, os lídios e os de Pute se acharam em teu exército e eram os homens de guerra, escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória. Ou seja, a cidade de Tiro, ela se achava, pensava que a segurança dela vinha desse povo. Ou seja, aqui o profeta Ezequiel, ele descreve a falsa segurança da cidade de Tiro, porque ela encontrava no seu exército esses mercenários. A cidade de Tiro, ela pensava que ela poderia garantir a sua segurança encontrando, ou seja, nesses homens que eram contratados, porque a cidade contratava esses homens, e ela achava que esses homens, esses mercenários, eles é quem iriam dar segurança para a cidade. Homens de diversas regiões, como nós vimos aqui da Pérsia, da Lídia e de Pute, né? Foram recrutados para formar o exército de Tiro. A cidade acreditava que esses mercenários poderiam protegê-la de seus inimigos. Mas, no entanto, nós vemos que não acontece isso, que esses homens se mostraram inúteis, porque nenhum exército humano pode resistir ao juízo de Deus. A destruição de Tiro estava predita e nenhum poder humano poderia mudar o destino dela. Aí diz no versículo 11, os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoaram a tua formosura. Ou seja, assim como a cidade de Tiro, nós também não devemos confiar em nossa capacidade. A cidade de Tiro pensava que aqueles homens tinham todo o poder para guardar a cidade, mas somente Deus é capaz de nos proteger e nos salvar dos nossos inimigos. A nossa segurança, ela está no Senhor. Muitos confiam em recursos próprios, nas suas habilidades, na sua riqueza, na sua influência, no seu poder político para garantir sua segurança, seu sucesso. No entanto, essas coisas são passageiras e limitadas, porque somente a confiança em Deus é que pode garantir a verdadeira segurança e salvação. Era isso que o profeta Ezequiel estava mostrando aqui, que toda aquela riqueza, toda aquela formosura da cidade de Tiro, toda a sua segurança que ela tinha contratado os melhores exércitos, nada disso iria escapar. Aí agora ele começa a partir do versículo 12, começa a falar a respeito das relações comerciais
da cidade de Tiro, que a cobiça e a ganância dessa cidade levaram à ruína. A ruína da cidade de Tiro foi por causa da sua ganância e da sua cobiça em ter mais e mais poder e riqueza, porque aqui vai falar sobre todas as suas relações comerciais, do versículo 12 até o versículo 25, até o versículo 25, nós vamos ver todas essas relações comerciais da cidade de Tiro. Começa dizendo assim: Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas, trocavam por suas mercadorias prata, ferro, estanho, chumbo. Ou seja, a cidade de Tarsis também, que nós já vimos em capítulos anteriores, que era uma cidade que também dependia do comércio, tinha relações comerciais com a cidade de Tiro, e ela trocava prata, ferro, estanho, chumbo, por várias mercadorias da cidade de Tiro. Aí no versículo 13 diz que Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores, em troca das tuas mercadorias davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Torgama, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, ginetes, muros. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Então tudo, até o versículo 25, nós vamos ver que está se tratando das relações comerciais da cidade de Tiro. Versículo 25 diz: os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste e ficaste muito famosa no coração dos mares. Ou seja, a cidade de Tiro, pela sua riqueza, pela sua grande mercadoria, pelas suas mercadorias, pelo seu comércio, pelas suas transações comerciais, ela ficou conhecida em todo o mundo, ou seja, ela ficou conhecida nos mares. Diz aqui, ela ficou muito famosa no coração dos mares. A partir do versículo 26, diz assim: os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no coração dos mares. Aí, a partir de agora, do versículo 26, o profeta Ezequiel começa a falar sobre a quebra, a ruína que viria contra ela. Nós vamos ver aqui a queda da cidade de Tiro, porque ela era conhecida por sua prosperidade, pelo seu poder, a cidade que havia se exaltado e se orgulhado de suas riquezas e influência, ela foi julgada por Deus e ela caiu em desgraça. A partir no versículo 27, diz assim: as tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafatos, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ou seja, ele está falando que agora que está começando, agora a cidade de Tiro ela vai começar a afundar. Diz no versículo 28, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma, com amargura e lamentação. Ou seja, aqui a cidade de Tiro ela começou a cair. E os marinheiros, aqueles que estavam à frente, conduzindo o navio, eles largam o navio e vão para a praia e vão se lamentar e chorar e diz assim, e cingir-se-ão de pano de saco, ou seja, eles vão se lamentar por causa dessa grande ruína, dessa grande queda que teve a cidade de Tiro, que aqui a simbologia que o profeta Ezequiel fala que o navio ele se afundou. Aí no versículo 32 diz: levantarão lamentações sobre ti no teu pranto, lamentarão sobre ti dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar?
Ou seja, vão dizer: quem foi como a cidade de Tiro, que agora está silenciada, porque ela vai ser afundada, ela vai ser dizimada e ela não vai mais existir. E agora vão olhar para lá, para a cidade de Tiro, e vão dizer que ela está em silêncio no meio do mar. 33, versículo 33 diz: quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras dos mares se espantam por tua causa. Os seus reis tremem sobremaneira, estão de rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Ou seja, aqui há um lamento pelas consequências da queda da cidade de Tiro, né? As nações, aquelas nações que haviam se beneficiado pelo comércio, pela riqueza da cidade de Tiro, agora choravam sobre a sua destruição, né? Isso nos mostra, né, que quando buscamos prosperidade e sucesso, a queda pode vir a qualquer momento, porque nós podemos ser prósperos, nós podemos buscar prosperidade, mas isto sendo da vontade de Deus, ou seja, quando você está em Deus, as bênçãos, ela vem para você, não precisa você correr atrás delas, as próprias bênçãos, ela correm para você. Então, muita gente faz tudo, né? Fazem de tudo para ter sucesso, poder, fama, dinheiro. Mas se não for da vontade de Deus, essa fama, esse dinheiro vai levá-lo à destruição. Era isso que a cidade de Tiro, ela teve a sua destruição por causa da sua fama e da sua riqueza, que foi conquistada pela sua arrogância. Aí essa história também nos ensina que há esperança e conforto em Deus, né? Porque Deus é Ele quem nos dá a sabedoria para que nós possamos, quando nós estamos em Deus, como cristão, nós temos que saber que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza em tempos de dificuldade, e Ele nunca nos abandona. Então, aqui nós vemos também que as nações que haviam se beneficiado do comércio de Tiro, agora elas choravam a sua queda e se lamentavam juntamente com aqueles que haviam perdido tudo. Como cristão, nós também somos chamados a compartilhar o fardo uns dos outros, a demonstrar compaixão e amor pelos outros em todos os momentos. Nós vimos aqui, né, que aquelas nações, mesmo pagãos, as nações pagãs, mas eram nações que vieram compartilhar, chorar pela queda da cidade de Tiro. Então nós vemos que o impacto da cidade de Tiro foi muito grande, né? Então essa história nos lembra que as coisas do mundo são passageiras, são efêmeras. Essa cidade, ela pensava que ela era infalível, que todo o poder que ela tinha, seja no poder comercial, no poder marítimo, que ela tinha muito poder, mas o poder dela, só com o sopro de Deus, só com a palavra de Deus, ela se esvaiu, ou seja, ela foi totalmente dizimada. Então o comércio e a riqueza, né, elas podem desaparecer num instante, mas a graça e o amor de Deus, eles são eternos. Devemos colocar nossa confiança em Deus em vez de coisas desse mundo, que são incertas, que são voláteis. Então isso nos ensina que a justiça de Deus é perfeita. Embora as nações elas possam ter se beneficiado do comércio de Tiro, mas Deus julgou a cidade por suas transgressões e maldade. Devemos confiar na justiça de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. Então, nós podemos ver que a queda de Tiro nos lembra da justiça de Deus e da sua soberania sobre todas as coisas. Nós devemos lembrar que nossas ações têm consequências e que Deus julgará todas as coisas no seu devido tempo. Não devemos buscar riqueza nem o sucesso material a qualquer custo, mas sim buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Era isso que o
o capítulo daqui, que nós vemos que, devido a uma lamentação por causa da queda de Tiro, nós vimos aqui, né, que esse capítulo nos lembra da importância da humildade e da confiança em Deus, que nós devemos reconhecer que nós somos frágeis, falhos, que a única segurança verdadeira que nós temos é Deus, é em Deus, é confiar em Deus. E que nós devemos cuidar cada dia mais da nossa fé, da nossa confiança nele, em vez de coisas deste mundo. Muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas neste mundo, mas não, nós devemos estarmos apegados a Deus. A nada nesse mundo nós devemos dar valor ou se apegar com qualquer coisa que haja nesse mundo. É isso que esse capítulo nos ensinou no dia de hoje, amém?